Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje é terça-feira. Terça-feira nós costumamos falar de versículo por versículo, mas hoje vou fugir um pouco dessa rotina, porque neste fim de semana, a nossa reunião semanal que acontece aos fins de semana, teve um tema que é muito relevante para a vida de qualquer um de nós. E eu vou tentar aqui replicar e falar um pouco como foi essa nossa reunião e sobre o que nós falamos. A nossa reunião teve como tema: ensina-nos a contar os nossos dias. E o texto base que nós utilizamos para refletir sobre isso foi o Salmo 90. E lá no Salmo 90, 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E da mesma maneira que eu falei na reunião do fim de semana, eu vou iniciar da mesma forma, citando uma poesia do Mário Quintana, que diz assim: a vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos um amigo, perdemos um pai, perdemos uma mãe. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já nem sei como e onde estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Seguraria o meu filho e diria: eu me orgulho muito de você e te amo. Eu seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. Dessa forma eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Eu não sei recitar poesia, mas para quem ouviu, eu acho que as palavras aí já dizem tudo. Diz que quando a gente vê, passaram-se 50 anos. Quando a gente percebe, já passou. Já passou a semana, já passou o ano, já passaram anos da nossa vida. E isso acontece com vocês, acontece comigo também. Quantas vezes eu achei que eu tinha tempo? Quantas vezes eu achei que eu tinha tempo para mudar? Ou quantas vezes nós achamos, que temos tempo para mudar? Nós achamos que temos tempo para pedir perdão. A gente acha que tem tempo para amar melhor. Mas o Salmo 90 aí
ele nos lembra algo muito sério. Ele nos lembra que a nossa vida, ela é breve. E isso não é para nos assustar. O Salmo 90 está aí para nos despertar. O Salmo 90 também é como uma oração de quem entendeu a vida. Ele foi escrito por Moisés, um homem que viu gerações nascerem e morrerem no deserto. Moisés viu gente começar cheia de sonhos e terminar cansada, frustrada, pesada. Então Moisés faz essa oração, pedindo a Deus ensinamentos, Ensina-nos a contar os nossos dias. Moisés, ele não pede mais dias. O que Moisés pede é sabedoria para viver os dias que já tem. E isso é uma coisa bem profunda, se a gente for analisar. Porque a gente, muitas vezes, nós pedimos Deus para mudar as circunstâncias. Mas a gente quase nunca pede: Senhor, me ensina a viver melhor o dia de hoje. E aqui entra uma parte também muito importante, porque muitos de nós, a gente se sente cansados, e não é só do trabalho, é porque a gente anda perdendo tempo carregando um peso que não é nosso. A gente carrega o peso da culpa, que já até foi perdoada, o peso da opinião dos outros. Carregamos o peso de problemas que não somos nós que temos de resolver. Peso de pessoas que não querem mudar. E Jesus, ele nos ensinou algo muito claro. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele falou isso lá em Mateus 11:28. E Jesus, ele não disse: aprendam a aguentar mais peso. Jesus disse: venham a mim. Nós precisamos olhar e aprender com Jesus. Jesus amava profundamente, mas ele não forçava ninguém. Em determinada ocasião, Jesus chorou por Jerusalém, mas ele não perdeu o foco da sua missão. Ele não deixou de cumprir o seu propósito. Ele foi até o fim e nos perdoou a todos na cruz. E nós precisamos amar, nós precisamos ajudar, mas nós não podemos perder o foco da nossa missão, do nosso propósito. Cada um de nós tem o seu propósito. E esse equilíbrio é difícil da gente conseguir. Eu estou tentando aprender isso também, mas eu ainda falho muito, é lógico. Eu ainda falho muito em amar, eu ainda falho muito em servir, em perdoar. E também falho muito em entregar a Deus o que eu não posso controlar. Mas isso eu sei que é necessário. É uma coisa que nós precisamos aprender a fazer. Entregar a Deus o que nós não conseguimos carregar. Por isso Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados. Quando nós não contamos os nossos dias, nós deixamos muitas vezes para depois o amor, nós adiamos o perdão, o pedido de perdão, nós guardamos mágoas, nós carregamos pesos desnecessários. E quando nós percebemos, já passou. Talvez seja tarde para algumas coisas. Por isso, hoje, não é uma mensagem aqui de condenação. Isso
que eu estou falando é para mim e para vocês um convite. Não, o Salmo 90, ele não condena, ele alerta, ele convida. Para a gente aplicar isso na vida real, né, e de uma forma simples, nós precisamos nos perguntar: nós estamos vivendo com sabedoria ou só estamos sobrevivendo? Nós estamos amando ou só cobrando? Nós estamos perdoando ou nós estamos acumulando mágoas? Será que nós estamos carregando o que Deus nunca nos pediu para carregar? E aí nós às vezes pensamos nisso e dizemos: mas é difícil. E é difícil. É difícil para mim, eu acredito que é difícil para todos nós. Mas Jesus Cristo, Ele não nos chama para nós sermos fortes sozinhos. Ele nos chama para nós dependermos dEle. E para nós entregarmos a Ele o que nós não conseguimos. O tempo está passando, mas ainda é hoje. Ainda dá tempo de perdoarmos alguém. Dá tempo de nós soltarmos um peso qualquer que esteja a mais na nossa vida. Dá tempo para nós dizermos: eu te amo. Dá tempo para nós pedirmos ajuda. E dá tempo para nós entregarmos a Deus o que está nos afundando. O Salmo 90, ele não é um salmo triste. É um salmo que diz: a vida é curta. Então viva com Deus. Eu indico a todos que estão ouvindo que vão lá, peguem a Bíblia e vão ver o Salmo 90 completo. Tá bem? Só para completar aqui, esse tema, a vida em média hoje dura do ser humano aí cerca de 75 anos. 75 anos é a média. Se a gente dorme 8 horas por dia, significa que desses 75 anos nós passamos 25 anos dormindo. Sobraram 50. Com o advento aí das redes sociais, da tecnologia, é calculado que a maioria, muitas pessoas passam cerca de 6 a 9 anos nas redes sociais. No trânsito, tem um cálculo que diz que nós passamos 3 anos no trânsito. Para quem não é profissional do trânsito, é evidente. No entretenimento, cerca de 6 anos. Quando a gente soma tudo isso aí, dos 75 anos de vida, nós passamos 43 anos dormindo, nas redes sociais, no trânsito e no entretenimento. Nos resta então 32 anos. Mas desses 32 anos, nós ainda perdemos tempo, né, reclamando. Nós perdemos tempo preocupados com o que a gente não consegue controlar. Nós perdemos tempo com mágoas. Nós perdemos tempo insistindo em carregar o peso que não é nosso. Então, que a gente aprenda a controlar os nossos dias.
que a gente aprenda a valorizar um tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, que a gente aprenda a dizer que ama agora, que a gente aprenda a ajudar agora, que a gente aprenda a viver com Jesus Cristo agora e sempre. Esse tema sobre o tempo, sobre a vida, é um tema que a gente traz de vez em quando às nossas reuniões semanais, porque nós precisamos estar alertas sobre a maneira, sobre a forma com que a gente está gastando a nossa vida, o nosso tempo. E depois de tudo isso, de vermos onde nós desperdiçamos o tempo da nossa vida, a pergunta que fica é: quanto tempo nos sobra para amar com profundidade? Quanto tempo nos sobra para servirmos a Deus? Quanto tempo nos sobra para a gente pedir perdão? Quanto tempo nos sobra, ou quanto tempo nós dedicamos a tudo isso? Ou quanto tempo nós dedicamos ou nos sobra para nós fazermos algo eterno? Mais uma vez, tudo isso sobre o tempo não é para que a gente sentir culpa, não é para gerar culpa em ninguém. É apenas para gerar consciência. O Salmo diz: ensina-nos a contar os nossos dias. E talvez contar os nossos dias seja exatamente isso. Perceber onde estamos investindo a nossa vida. Porque tempo não é dinheiro. Tempo é vida. E a vida não volta. Vamos então à nossa oração. Senhor Deus, hoje nós estamos aqui reconhecendo uma coisa muito simples. O tempo está passando, Pai. E muitas vezes nós vivemos como se esse tempo não fosse acabar. Nós adiamos pedido de perdão, nós adiamos conversas importantes, nós guardamos mágoas, nós carregamos pesos que o Senhor nunca colocou sobre nós. Por isso, meu Pai, eu te peço, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a todos, porque todos nós erramos. Nós nos preocupamos além do que a gente deve. Nós tentamos resolver o que não está em nossas mãos. Nós carregamos dores que não são nossas. E isso cansa, Pai. Por isso eu te peço, tira de nós o peso que não vem de ti. Dá-nos discernimento para a gente amar, mas não nos afundarmos naquilo que a gente não consegue controlar. Eu te peço também, meu Deus, ensina-nos a perdoar de verdade. Ensina-nos a amar enquanto há tempo. Ensina-nos a dizer: eu te amo hoje. A abraçar hoje. Ensina-nos a viver hoje. Que Jesus Cristo seja o nosso exemplo, pois Ele amou profundamente, mas Ele entregava tudo a Ti, Pai. Que nós possamos fazer o mesmo, colocar sobre nós a Tua paz, colocar sobre nós a Tua leveza, e que quando o tempo passar, que ele não tenha sido desperdiçado. Que cada dia a gente consiga viver contigo.
é o que eu desejo do fundo do meu coração para todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Para finalizar, o Salmo 90, ele é muito profundo, né? Por isso eu indico que todos peguem a sua Bíblia e vão lá ler o Salmo 90, tá bem? E que o nosso Senhor, que Ele continue nos abençoando e nos iluminando sempre. Vejo vocês aqui amanhã. Um grande abraço. Fiquem com Deus.